Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 4 de março de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e também lá no nosso site você encontra a versão rádio/podcast. No canal de áudio, versão também que está disponível no aplicativo da Rádio BocNews. Programa desta sexta-feira, retornando aí depois da nossa folga carnavalesca, vai falar sobre a chegada de Fabian Bustos ao Santos, né? A primeira semana de trabalho dele à frente da equipe, a estreia neste sábado, 6h30 da tarde, contra a Ferroviária em Araraquara, que é um jogo decisivo para as pretensões do Santos em termos de classificação e também, né, por incrível que pareça, na luta contra o rebaixamento. O jogo que tem transmissão ao vivo, de graça, pelo YouTube do Campeonato Paulista. É só acessar lá o canal do Paulistão e você assiste de graça a partida sem ter que pagar nada. O cidadão pode ficar tranquilo que não tem problema quanto a isso, tá certo? Então, a gente vai abordar bastante essa situação e, claro, outros temas importantes do esporte que impactam diretamente a vida aqui do nosso futebol brasileiro. Por exemplo, uma possível liberação dos contratos de todos os atletas que atuavam em times da Ucrânia, numa conversa inicial pelo menos até junho. Aí precisaria ver qual o interesse dos clubes em ter atletas nos meses de março, abril, maio e junho, 4 meses, né, praticamente, 3 meses e meio, e aí se tudo caminhar tranquilamente, no início da próxima temporada europeia, esses jogadores serem liberados, se eles poderiam pleitear ou não em razão do fato que não tem jurisprudência na história atual do futebol, solicitar uma rescisão unilateral de contrato pela situação que está acontecendo na Ucrânia, com a invasão russa, enfim. São situações que podem impactar porque o próprio torcedor do Santos fala, poxa, o Alan Patrick seria uma boa, o Moraes seria uma boa, mas aí você precisa ver realmente a questão dos contratos, a questão jurídica, tá certo? Bom, meu caro Felipe Brandão, divida a tela aí para eu apresentar os nossos companheiros desta sexta-feira aqui no Esporte em Destaque, o nosso comentarista quinzenal aqui, o Dr. Rafael Cobra, aliás, sempre no momento certo, na hora certa. Este tema surgiu e o Dr. Cobra poderá nos esclarecer a respeito deste assunto. E também o jovem Danilo Rattori, os meninos de Fora da Vila, conosco aqui representados mais uma vez pelo Danilo, falar bastante aí do Bustos, do Santos, vai mexer no time, não vai, enfim. Deixa eu começar com o Dr. Cobra para tentar esclarecer essa questão. O senhor acha que nós teremos em breve alguma novidade, a FIFA se posicionando, né? Os jogadores vão ser liberados ou não? Eu até vi alguma coisa nas redes sociais, enquanto o Dr. Cobra dá o primeiro destaque dele, eu vou procurar aqui, aí qualquer coisa eu interfiro e falo dessa situação que eu vi aqui nas redes sociais. Mas é possível se imaginar alguma coisa, contratos curtos ou rescisão desses atletas que atuam lá na Ucrânia, doutor Cobra? Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Fala, Alex. Bom, é sempre um grande prazer participar aqui do Esporte em Destaque. Hoje, prazer se renova aí pela presença do Danilo, a quem já tive aí a honra de participar algumas vezes lá no Meninos de Fora da Vila, para falar aí de aspectos jurídicos e alguns lados de torcedor também do Santos Futebol Clube. Então, um prazer também, Danilo, estar dividindo hoje com você e com toda aí a vasta audiência do programa já tradicional, né? Bom, nesse aspecto, Alex, de fato, a gente está numa situação sem precedentes, né, na história recente aí do nosso futebol em termos mundiais. Suponho que a FIFA deva adotar alguma medida extraordinária e temporária, assim como ela fez nos momentos de pico
da Covid. Ela fez reaberturas de janelas de transferências, né, alterou datas e conceitos da sua janela de transferência, e talvez alguma medida seja adotada pela FIFA em sentido similar agora. Digo isso porque, evidentemente, o campeonato local ucraniano está paralisado por questões óbvias, né? A FIFA e a UEFA já adotaram uma medida punitiva, tanto à Federação Russa quanto aos clubes russos, proibindo-os de participar de qualquer competição oficial. Então, claro que essas medidas extraordinárias e momentâneas têm grande impacto na atividade profissional dos atletas de futebol, né? Existe o caminho possível dos atletas, com base no regulamento de status e transferência de jogadores da FIFA, buscar rescisão do contrato de trabalho pelo motivo de força maior. Evidentemente que qualquer medida que limite o exercício da profissão por motivo de guerra é um conceito claro, evidente do que seria um caso de força maior, só que isso demandaria um processo perante a FIFA buscando a rescisão desses contratos de trabalho de forma unilateral, sem que o atleta, evidentemente, tivesse, ou seu novo clube, tivesse que arcar com qualquer indenização ao clube anterior. Mas, como disse, isso é uma questão que precisa ser demandada perante os tribunais da FIFA, com possibilidades de recurso ao CAS, né, a Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Então, talvez não tenha a celeridade que os atletas profissionais de futebol precisam para exercer dignamente a sua profissão. Me parece que o caminho que deva acontecer na prática, além de, claro, a FIFA adotar medidas temporárias, como reabertura de janela europeia, mas eu acho que vai ser muito tratado caso a caso, assim, atletas e clubes, sejam russos ou ucranianos, a liberação desses atletas sem custos para outros clubes, mas não mediante a rescisão do seu contrato de trabalho original, e sim a suspensão desse contrato. Até porque não sabemos por quanto tempo essas limitações geográficas serão impostas, né, pela guerra. Então a tendência que eu acredito que vai acontecer no mercado é isso: os atletas conseguirem, junto aos seus clubes de origem, a liberação temporária para que exerçam as suas atividades profissionais em outros mercados, e quando os impactos da guerra diminuírem ou cessarem definitivamente, esses contratos de trabalho voltarem a ter a sua vigência natural. Então são estes os cenários de momento, mas diferente do que vem sendo comentado aí na mídia esportiva, de que os atletas terão a rescisão imediata dos seus contratos, estarão livres para firmar vínculos com outros clubes, sem qualquer indenização devida aos seus clubes anteriores. Então, essa é a minha visão para o momento, nessa circunstância envolvendo aí os impactos dessa terrível situação bélica no mercado do futebol mundial. Vamos aguardar, ver qual vai ser a determinação. Agora, independentemente de qualquer coisa, fosse eu, jogador brasileiro, jogando em time ucraniano, por mais que eu imaginasse, torcesse verdadeiramente, como todos nós torcemos, para que esse conflito termine o quanto antes, eu não ficaria seguro, não, pelos próximos anos, porque se aconteceu agora, pode acontecer de novo. Especialmente jogadores mais veteranos como o Moraes, como o Alan Patrick, que eu citei aqui, eu pediria a rescisão do contrato, voltaria para o Brasil, jogaria aqui, enfim, seria a minha visão. Ô Danilo, ainda sobre esse tema, eu citei esses dois jogadores, mas não sei, algum outro do Shakhtar Donetsk, do Dinamo de Kiev, você queria algum desses jogadores aí que está voltando da guerra, está escapando da guerra, vestindo a camisa do Santos, seria uma boa, né, conversar talvez com os seus respectivos agentes, para que eles conversassem com o Shakhtar. Aliás, o Shakhtar perdeu um treinador, né, das categorias de base, morto num dos bombardeios aí da Rússia. Foi anunciado pelo CEO do Shakhtar Donetsk, infelizmente, um técnico da base. Algum destes jogadores você acha que se encaixaria no Santos? Danilo, obrigado pela presença, um abraço.
Obrigado pelo convite, como sempre. Um abraço aí para vocês. Sempre feliz, né, de estar aqui no programa, principalmente com o Dr. Rafael Cobra, grande amigo, colaborador do nosso canal. Eu já considero amigo, já considero um menino da vila nosso lá. E é uma situação bastante complicada. Assim. Eu, particularmente, não sou um cara que acompanha muito o futebol ucraniano. Não sei, eu entrei meio na onda da torcida aí de falar do Moraes, de falar do Alan Patrick. Mas, mais do que isso, acho muito importante esse ponto que o Dr. Rafael Cobra levantou, que é uma questão de insegurança mesmo, né? Eu acho que, para além de pensar se, possivelmente, considerando o elenco do Santos, um pequeno trabalho aí de scout, seria possível descobrir jogadores que reforçassem bem o elenco. Acho que a questão é mais outra, né? Providenciar para que esses jogadores estejam em segurança, para além de serem boas oportunidades ou não. Eu vi uma postagem esses dias, acho que até no blog do Juca Kfouri, que tem 3 jogadoras brasileiras que estão nessa região afetada por essa invasão russa, e não se fala muito delas, mas também, junto com os outros brasileiros que lá estão, são pessoas que estão aí tentando exercer a sua profissão dentro do esporte e não estão conseguindo. Então, acho que é importante todos nós observarmos muito bem essa situação e, como já falado aí pelo Dr. Rafael, vai afetar muito, teremos consequências mais para frente também, ainda não dá nem para saber direito a dimensão que vai ter isso. Deixo aí pro Caio Nascimento, que foi contratado pelo Santos, para ver se tem algum jogador dessa região que sirva para o Santos. Eu, no momento, de verdade, estou mais preocupado assim, com a segurança de todos eles. Mas se eu pintar de um Alan Patrick, eu acho que joga nesse time tranquilamente. Pois é, o Alan Patrick, a gente lembra da campanha dele na Libertadores de 2011, né? Ele fez aquele gol importantíssimo contra o Once Caldas, né? No passe do Neymar. E o Moraes é mais veterano, né? Mas tem uma experiência importante lá na Europa. Ele foi o autor do gol do título do Campeonato Paulista de 2007, né? Aquela bola que o Kleber Chicletinho cruzou, ele veio lançado de trás, fez o segundo gol, que era o gol que o Santos precisava para ser campeão naquela oportunidade. Depois o Moraes aqui no Brasil, ele ainda jogou na Ponte Preta, não teve tanto destaque assim, e foi lá para o futebol europeu. Tem experiência, mas o técnico do Santos falou que precisa de um centroavante grandão, né? Não é o caso do Moraes. E o Alan Patrick, sim, é um meia, né? Um meia que tem capacidade de armar o jogo de uma forma que o Santos não tem hoje, né? Um jogador diferente até do Ricardo Goulart. Então eu acho que valeria, sim, dar uma olhada, dar uma investida, principalmente no Alan Patrick, porque nós temos, inclusive, uma escassez de jogadores nesta posição. Não é um problema só do Santos, não, de muitos times, inclusive. Eu vou fazer o seguinte, às 11h44, vamos para o nosso... Até para a gente dividir o tema, né, já que falamos desse assunto que é um pouco mais ácido, árido, né, uma situação um pouco mais triste, inclusive. Eu vou para o intervalo, meu caro Felipe Brandão, nós temos um intervalo recheado hoje. Daí na volta a gente começa a falar sobre o jogo do Santos contra a Ferroviária neste sábado e também, é claro, nossa primeira expectativa para o trabalho de Fabian Bustos, o técnico que chegou e que bota a rapaziada para trabalhar às 8 da manhã. 11h43, né? Ali virou, mas aqui não, então vamos nesse aqui. 11h43 a gente volta rapidinho, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores.
Elas são a maioria. São mães, filhas, avós, tias, primas, bisavós, amigas, parceiras. Engana-se que ainda as considere como sexo frágil. Ao contrário, na ternura, no amor, na firmeza, na certeza de unir a família, sem preconceitos, essência de todos os lares, na busca por uma sociedade mais justa e fraterna, na luta por igualdade de gênero, credo e raça. Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, uma data a ser lembrada ao longo dos 365 dias no ano. Apoio Dona Ótica, uma senhora ótica. Monumento Shopping Car e Motos, tradição e respeito ao cliente. Floricultura Gardênia, a arte de oferecer flores desde 1965. Cláudia Melo Espaço, o endereço da beleza feminina. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 11h46 de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira, sextou, e você viu aí também, além do nosso filme especial do Dia Internacional da Mulher, também o filme do Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone é o 13-3229-8855, Cicobi, que também tem agências aqui na Baixada Santista, em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além daquelas que subiram a serra em direção à capital paulista, Grande São Paulo, ABC, e com a incorporação do Cicobi Santa também no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. A cooperativa agora é interestadual, tá certo? Bom, vamos falar daqui a pouco de Santos e Ferroviária, mas doutor Cobra, o senhor que tem fontes, conhece pessoas dentro do clube, o pessoal lá tá animado com o Fabian Bustos, treino 8 da manhã, um período, aquele treino puxado, né? Até para não pegar o calorão depois do período da tarde, enfim, uma metodologia, variações táticas, muita parte tática com sistemas diferentes. E até perguntei para uma pessoa do Santos, eu falei assim, mas o Carille trabalhava menos? Ela me falou assim, não é que o Carille trabalhava menos, ele trabalhava diferente, né? O Bustos prefere as 3 horas concentradas assim, numa pegada só, do que fazer o jogador fazer um período de manhã, volta para casa, almoça. Aliás, todo mundo que tem que voltar para o trabalho depois do almoço sabe o tamanho do bode, né? Depois que você almoça, dá uma nhaca. Se o cara não fizer uma cesta, né, aquela dormidinha de meia hora, até ele pegar no tranco de novo demora, né? Enfim, mas o jogador até conseguia dormir depois do almoço. De qualquer forma, é um jeito de pensar futebol, né? De criar uma nova rotina no jogador, que tem que estar no clube mais cedo, então tem que dormir mais cedo também. Enfim, eu tenho boas informações. Doutor Cobra também tem, doutor? Bom, Alex, acho que as informações estão bem parecidas mesmo, né? O que se mostra é um treinador que busca fazer atividades, e é uma palavra que tem sido usada bastante pelo torcedor santista como saudades desse tipo de coisa, que é a intensidade de treinamento, né? E esse é um perfil de treinamento que já é adotado nos grandes clubes europeus. Você não vê clubes de elite europeia trabalhando em 2 períodos, trabalhos longos, né? A tendência são trabalhos de duração de curto, médio prazo, mas extremamente intensos, né? E essa parece aí a rotina de treinos do Santos. Acompanhei também a entrevista coletiva de apresentação do treinador, e ele traz a justificativa pro horário mais cedo dos treinamentos, né? Não só o aspecto da qualidade de treino, porque antecipando o início você foge um pouco daquele horário de um calor mais intenso, mas também como uma forma de manter uma rotina na vida do atleta mais adequada a um atleta de alto rendimento, né? Que é acordar mais cedo, fazer atividades intensas e, por consequência, depois acabar dormindo também mais cedo, e isso gera ali uma rotina mais
indicada para atletas de alto rendimento, né? Então, as expectativas iniciais sobre o trabalho aí, as informações iniciais, melhor dizendo, né, sobre o trabalho do Bustos são bastante interessantes, porque eu acho que é algo que realmente esse time do Santos precisa, que é intensidade no treinamento. Isso naturalmente reflete depois na partida. Hoje pela manhã, o Santos Futebol Clube divulgou nas suas redes sociais um vídeo em que, de uma forma ali lúdica talvez até, mas mostra também que a intensidade vem inclusive no aquecimento ali, onde numa brincadeira entre um grupo de atletas, você via os atletas até se jogando ao solo para cumprir uma fração de segundo mais rápido do que os seus concorrentes, numa mera atividade de aquecimento. Então eu acho que esse espírito de competitividade, de intensidade no treino e no jogo é algo que esse time do Santos carecia muito, né? Aliás, por coincidência, eu estou rolando aqui a minha timeline do Twitter, acabei de ver o tal do treino que o Dr. Cobra citou. Tem aqui uns bambolês, né, os caras correndo e tal. Exatamente. E tem alguém que dá um pique aqui que, olha, a gente torce para que se recupere, que é o Sanches, né? No meio da imagem ele dá um pique aqui também. Vamos torcer para que o pessoal fala, acabou pro Sanches e tal. Eu torço para que não, né? É um cara importante, é experiente, se ele estiver bem fisicamente é um ótimo negócio. Ô Danilo, você está longe aqui de Santos, mas a internet ela derrubou fronteiras, né? Hoje é possível você ter muito conhecimento a respeito das coisas que acontecem. E claro, todo mundo, quando o Bustos foi confirmado pelo Santos, foi dar uma pesquisada, né? Foi dar uma assistida, por exemplo. Eu mesmo fui rever os lances que tem lá no canal da Conmebol no YouTube, né? Os melhores momentos dos 2 jogos do ano passado, Santos e Barcelona, né? Pela Libertadores da América. E outros jogos do Barcelona, contra o Fluminense, contra o Flamengo, enfim. É para a gente ter um pouco da ideia, né? E tem vídeo de análise tática do trabalho do Bustos. E eu até recentemente participando de uma entrevista com o Cossa, preparador de goleiros que está no futebol asiático há muito tempo, né? Ele falou assim, olha, eu trabalho com técnicos estrangeiros, europeus, do próprio mercado asiático, brasileiros, e o que diferencia esses profissionais é a importância que eles dão para o aspecto tático. Não que o técnico brasileiro não dê, mas eu me lembro, por exemplo, no passado, o Parreira e o Felipão, quando foram campeões com a seleção brasileira, a política deles, a filosofia deles era vamos organizar a defesa e deixar o talento resolver na frente. Em 94 tinha um bloco defensivo com os zagueiros que estavam em grande fase, um meio de campo que tinha o Dunga, o Mauro Silva, o Zinho encerando, o Mazinho reforçando. Tanto é que o Branco, mesmo sem as melhores condições físicas, jogou protegido, né? Depois que o Leonardo foi expulso contra os Estados Unidos. E ele jogou protegido e deu conta do recado. Mas foi uma seleção montada para o Bebeto e para o Romário brilharem. Tanto é que nos treinos o Miller e o Viola voavam e o Parreira não botava os dois para jogar. Né? E nem o Ronaldo, na época era o Ronaldinho, ninguém falava nele. Né? Por quê? Porque tinha que manter aquele sistema defensivo para que os dois atacantes brilhassem. Em 2002 foi a mesma coisa. O Filipão meteu 3 zagueiros, 2 volantes para dar liberdade para o Rivaldo, para o Ronaldinho Gaúcho e para o Ronaldo. Então, a filosofia do técnico brasileiro, além de muito papo, né, muita resenha, era mais ou menos essa: organiza a defesa e deixa o ataque se virar. Hoje não dá para fazer mais isso, principalmente se você não tiver jogadores extra classe. Se o Santos tivesse o Neymar, o Ganso dos bons momentos, o Ricardo Oliveira ou o Gabigol no ataque, aí você podia, né, imaginar alguma coisa parecida com isso. Mas não é o que nós temos. Então você precisa investir no lado tático. E não é nada contra o técnico brasileiro. A questão é que, infelizmente, os últimos que passaram por aí tiveram bons momentos e depois, eles até começaram bem, o Diniz e o Carille, aí o trabalho deles decaiu, quando deveria, em tese, melhorar. Então não é nada contra o técnico brasileiro. Aqui o técnico estrangeiro ele tem apresentado mais resultado. Tanto é que eles estão aí em vários grandes clubes. Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Né? Os 3 principais times do Brasil hoje têm técnicos estrangeiros. Então não é o Santos que está errado nessa história, né, Danilo? Eu acho que não. Eu acho que faz sentido procurar isso. Muito do que você falou faz todo sentido. Eu acho que
Parece que os técnicos brasileiros pararam um pouco de priorizar essa questão tática. Eu acho que o Cuca é um excelente exemplo disso, até porque aquele time de 2020/21, né, porque a Libertadores foi disputada aí nesse período, o Cuca era muito mais um motivador e ele é muito mais conhecido por isso mesmo. Ele foi o técnico certo para aquele time não entrar em um colapso emocional absurdo, porque a situação pós-Gesualdo era tenebrosa mesmo. Mas você via que, taticamente, o Cuca tinha suas limitações, assim, ele não priorizava tanto isso. Tanto que tudo que deu certo antes da final da Libertadores foi deixado de lado. Então o Cuca não tinha essa questão de estudo. E analisando taticamente, é muito diferente esse time, os últimos times do Santos, para aquele time do Sampaoli. E aí, nesse sentido, eu acho que a vinda do Fabian Bustos, pelo que ele falou na entrevista coletiva, talvez seja um grande diferencial. Porque eu também fui ver lá os vídeos, né, até o vídeo que ele colocou no currículo dele lá para tentar a contratação aí no Santos. E ele prioriza muito a questão de chegada de muitos jogadores na área, né, sem tentar... E aí entra a tática, né, você não pode desguarnecer totalmente sua defesa, mas quando você tem a bola, você tem que ter opções no seu ataque. Isso é uma coisa que a gente não vê no Santos faz aí um certo tempo, assim, tirando alguns bons momentos do Cuca, mesmo no Diniz, você não tinha essa entrada de muitas opções na área, não aquela coisa bagunçada de jogar 4 atacantes, o Cuca também colocava um zagueiro como centroavante, enfim, mas ter opções que saibam exatamente o que estão fazendo. Então você sobe de maneira ordenada, você busca os espaços que o adversário deixa na zaga e entra com mais opções para você poder fazer a jogada. Então, até tava passando aí a timeline, né, esses momentos Sampaoli, por exemplo, aí mostrou um gol contra o Oeste, se não me engano, em que o Délis Gonçalves marca um golaço, mas a troca de passes dentro da área é muito intensa, muita movimentação, e era tipo com o Giamota, Vitor Ferraz, gol do Délis Gonçalves. Então, assim, o importante dessa questão tática, que eu espero que o Bustos traga, é isso. E eu acho que isso nós já podemos começar a ver nesse jogo contra a Ferroviária. Então, um ponto para ficar de olho é como é que esses jogadores vão se aproximar da área, se movimentar para receber o passe, para permitir a criação de jogadas. Eu acho que isso tem faltado em alguns treinadores brasileiros, e não é nem que seja assim, algo muito necessário, mas como você disse, né? Se você tem opções assim, de jogadores que decidem na frente, eu acho que o Guardiola falava isso na época do Barcelona. Ele organizava muito bem o time nos dois primeiros terços do gramado, né? No terço do ataque, o cara tinha Messi, tinha, na época, sei lá, tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Eto'o, enfim. Aí ele deixava largado, eles faziam o que queriam. O importante era que para trás estivesse tudo certo. Acho que se você não tem esse tipo de jogador lá na frente para decidir, você tem que ajeitar muito bem o seu time para que todos eles saibam exatamente onde estar, o que fazer, para, como disse o Bustos na entrevista, criar mais chances, né? Você tem que criar mais chances para poder fazer o gol e vencer os jogos. É isso aí, tem jeito de você ser ofensivo, taticamente falando, de forma organizada, né? Você não precisa ter um mega driblador. Você pode ter jogadores que se projetem nos espaços e criem oportunidades. Agora, não quer dizer que o cara, só porque nasceu em outro país, vai dar certo aqui. Por isso que eu dizia, eu sou adepto do técnico estrangeiro, desde que ele tenha condições de trabalhar. Que não façam o que fizeram com o Ariel Holan, que largaram ele aí sozinho no mato, e o cara foi queimado. Hoje ele é campeão lá no México, né? Aí eu tinha que ouvir aquela, é técnico de hóquei. Porra, o que tem que o cara era técnico de hóquei? Ele foi campeão com o Independiente contra o Flamengo no Maracanã e ninguém falava que ele era técnico de hóquei. São aquelas coisas que o torcedor às vezes repete e que são argumentos muito pobres, né? Muito rasteiros. E o cara já tinha mostrado condição nos outros times em que ele treinou, né? Os outros times em que ele treinou. Então, se der condição, só a favor. Porque senão a gente fica naquele círculo vicioso sempre, né? Quem é que tem no mercado hoje? Mancini, Dorival, aí ó, o Inter mandou embora. O Inter mandou embora o distinto Alexander Medina, que eu não sei nem a nacionalidade dele, só sei que ele não é brasileiro. Não deu certo, o cara foi eliminado pelo Globo. Diz que até o William Bonner fez gol ontem lá contra o Internacional, que foi eliminado. O Inter só não está pior porque o Grêmio, além de eliminado também da Copa do Brasil, vai jogar a Série B, né?
E sabe quais são os nomes falados no Inter? Lisca doido, Odair Helman e Mano Menezes. Você acaba... Não existe um projeto de clube no Brasil definido. Olha, a não ser o Palmeiras, acho que se o Abel Ferreira saísse hoje do Palmeiras, eles não iriam para um técnico brasileiro, eles iriam procurar um outro técnico estrangeiro, né? Enfim, como o Flamengo tentou mudar alguma coisa depois do Jorge Jesus ter saído, não deu muito certo, até foi campeão, mas o trabalho não teve continuidade com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho. Então os caras não têm convicção, eles tinham que ter convicção de projeto, né? Não deu certo, então vamos trazer um técnico brasileiro, aí um retranqueiro, para segurar a nossa onda. E eu digo isso porque me lembro, assim, como se fosse hoje, de Jair Ventura e Cuca terem em mãos um ataque Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique. E ter jogo desses treinadores em que o Santos não finalizou uma vez sequer no gol. Num primeiro tempo, por exemplo, Santos Independiente na Copa Sul-Americana. O Santos não chutou no gol com um ataque desse nível, desse patamar, né? Hoje, se não chutar, você ainda fala, mas o time é molecada, é muito inferior àquele. Então, não existe isso. E bem lembrado pelo Danilo. Eu mostrei outro dia lá no grupo dos membros do Canal 10 um vídeo em que o Santos mete uma goleada no Bragantino em Bragança, jogando de dourado, que tinha o Sanches, tinha o Derlis, mas a escalação tinha o menino que veio lá do Atlético Nacional, o grandão, o colombiano, esqueci o nome dele, o menino zagueiro Aguilar. Tinha Aguilar na zaga, tinha Jean Mota no time, Arthur Gomes, tinha mais alguém lá. E o Santos meteu 4-1 no Bragantino, lá em Bragança. Por quê? Porque tinha trabalho, tinha questão tática, tinha organização, né? E aí você consegue até potencializar uns mais ou menos. É que assim, a gente fica comparando o Dr. Cobra com o Sampaoli, é que o Sampaoli realmente, eu acho que é um técnico, assim, entre os argentinos, de um nível acima. É que ele é sujeito difícil de lidar, né? Se o Bustos conseguir tornar o Santos minimamente competitivo e que lembre, por isso que eu comparei trabalho e não material humano, resultado, não fiz essa comparação. Fiz a comparação que dentro do clube estão fazendo, que o tipo de trabalho é parecido com o do Sampaoli. Por isso que a gente acha que pode dar certo. Mas pode não dar, né? Eu acho que vale a tentativa, desde que tenha respaldo esse cidadão para trabalhar, né, doutor Cobra? Essa mesma comparação com o Sampaoli foi feita quando o Ariel Holan chegou e nos seus primeiros dias de treinamento. O que mostra, não que eles sejam super treinadores ou qualquer coisa, mas que a metodologia de trabalho deles busca uma forma de se trabalhar muito mais intensa no dia a dia do que os últimos treinadores brasileiros que passaram pelo Santos, né? Então acho que esse é o grande fator que tem diferenciado na história recente dos treinadores do Santos a vinda dos treinadores estrangeiros para os brasileiros que aqui estiveram, né? Vai dizer, você falou muito bem do time que o Jair Ventura tinha em mãos, não só era um grande ataque ali, como um meio-campo bem estruturado, e quando ele saiu, o Santos, não lembro agora se já estava na zona de rebaixamento ou se não estava ali muito próximo, com um ataque de Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique, né? Então, vejamos que às vezes não se pode reclamar de falta de material humano, e sim de metodologia de trabalho. E você trouxe esse outro exemplo. Fizeram um levantamento, agora eu não me recordo se foi especificamente esse jogo que você mencionou do Sampaoli contra o Bragantino, ou se foi a estreia dele contra a Ferroviária na Vila Belmiro, em que o ataque era Jean Mota de falso 9, Arthur Gomes aberto na beirada, né? Então, eram jogadores de um nível até questionável, mas que com a organização tática imposta faziam daquele time um rolo compressor para cima do adversário, né? Então, é isso. A gente, claro, não espera agora no Bustos aquela correria desenfreada para o ataque como era o Sampaoli, que tinha talvez como grande defeito uma grande qualidade de treinamentos, mas pedia uma seleção mundial, né, para compor o seu elenco, sempre insatisfeito com as peças que tinham. A gente espera que, se o Fabian Bustos puder trazer a esse elenco do Santos
competitividade quando não tem a posse de bola, eu já serei muito grato a isso. Porque no jogo último em Vila Belmiro, em que o Santos empatou com o fraquíssimo Novo Horizontino, teve um lance para mim emblemático no segundo tempo, em que um atleta do Novo Horizontino dominou a bola na meia-lua do Santos, foi cercado por 3 jogadores do Santos, mas apenas cercado, né? Ninguém foi para dar um bote, ninguém atacou a bola. Esse jogador, ainda que cercado por 3 atletas, fez o passe e não saiu o gol ali por um mero detalhe, né? Então, eu acho que são essas as expectativas que o torcedor santista tem, positivas em relação ao Fábio Bustos, que ele traga organização tática e combatividade dentro de campo, né? Muito bem, olha, eu vou preparar mais um break aqui, o Felipe Brandão vai preparar mais um break, aí depois eu vou ler as nossas mensagens que estão chegando, mas só a título de curiosidade, o time que o Sampaoli colocou em campo na estreia contra a Ferroviária, vitória por 1-0. Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Ourinho na lateral esquerda. Alisson, Pituca, depois Copete, Sanches, Jean Mota, depois Yuri Lima, Felipe Cardoso e Yuri Alberto, depois Arthur Gomes. Esse era o possante time que o Sampaoli tinha em mãos no dia em que ele estreou comandando o Peixe, tá certo? Intervalo rapidinho, a gente volta em instantes com expectativa para Santos e Ferroviária, né? O que vale agora nesse momento para a gente aqui. E, claro, mensagens dos nossos internautas no Facebook também no YouTube. Voltamos em instantes, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Elas são a maioria. São mães, filhas, avós, tias, primas, bisavós, amigas, parceiras. Engana-se que ainda as considere como sexo frágil. Ao contrário, na ternura, no amor, na firmeza, na certeza de unir a família, sem preconceitos, essência de todos os lares, na busca por uma sociedade mais justa e fraterna, na luta por igualdade de gênero, credo e raça. Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, uma data a ser lembrada ao longo dos 365 dias no ano. Apoio Dona Ótica, uma senhora ótica. Monumento Shopping Car e Motos, tradição e respeito ao cliente. Floricultura Gardênia, a arte de oferecer flores desde 1965. Cláudia Melo Espaço, o endereço da beleza feminina. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 12:09, estamos de volta. Lá no Facebook, o Tadeu Bueno. Alex, outra que eu estou gostando... vamos pela ordem aqui. Bom dia, Alex, doutor e convidado, ansioso no jogo de amanhã. Espero que o Bustos coloque logo um padrão no time, aguardamos. Ele está lá em Itapuã, Santa Catarina, aqui um calor, abraços e vamos acordar peixe. Alex, é verdade que no Santos tem um chinês no profissional? É verdade, aliás, eu até compartilhei a foto com os membros do canal 10, né? Tá lá, o chinês está treinando o lateral direito. Aí eu fui perguntar no clube, a pessoa me disse assim, é fraquinho, é bem fraquinho. Na verdade, até hoje tem uma matéria do Lucas Mussetti falando sobre isso, ele tá lá mais para fazer networking que outra coisa, né?
para ele sair daqui e voltar melhor para a China, melhorzinho, e para o Santos tentar angariar algum recurso, principalmente agora que eu vou te contar, viu? Depois da pandemia que botou o preço do cimento e do aço lá em cima, a gente não sabe o que a guerra vai fazer. Eu não sei não se... Eu estava muito esperançoso que saísse a Arena, mas eu estou começando a achar que com a crise econômica mundial causada pela guerra, não sei te dizer se essa bendita Arena da W Torre no Santos vai sair não, viu? Agora eu fiquei preocupado. Enfim... o Tadeu ainda, Alex, outra que estou gostando de ver, o Bustos, 7 da manhã, café, e às 8 treino, assim que eu gosto, disciplina acima de tudo, vai por ordem na casa. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista, o Moraes está na praça, se é verdade que o Bustos pediu um 9, é um bom nome. Então, Cacheta, o grande problema é que o Bustos ele quer um centroavante com mais de 1,90 m, e não é o caso do Moraes, né? Aliás, se soubesse disso, talvez o Bruno Marques não tivesse ido para Portugal. Ele fez gol lá já, inclusive, né? Se você me perguntar se eu acho isso uma boa, acho que não. Acho que não tem a menor necessidade, porque o Juan, ele tem perto disso, né? Não sei se precisa de um pirulão, um centroavantão. Bom, enfim, cada um. Vamos aguardar. Prioridade do Santos é arrumar um volante nesse momento, porque o Auro, lateral direito, já vai estrear provavelmente. O Antônio Carlos Bernardes, Alex, no jogo contra o Novo Horizontino, entrei no canal do YouTube para assistir o jogo, não passou. Em vez ficou a menina narrando e o Canil comentando o jogo sem imagem. Então, Antônio, vamos lá, vou esclarecer um negócio para você. Existe um contrato no Campeonato Paulista em que cada jogo pertence a um player. Tem um jogo que é da Record, tem um jogo que é do HBO Max, que também passa no TNT Estádio, tem um jogo... tem alguns jogos que são do Premier, os do Paulistão Play, são todos deles. O YouTube tem direito a um jogo com imagens por rodada, né? O canal do Paulistão tem um jogo por imagens. Então, entra nas redes sociais da federação, no Twitter, no Instagram, que tem lá onde cada jogo vai passar. O fato é que o próprio canal da federação, ele pode fazer essa transmissão alternativa de outros jogos. Então eles escrevem no rodapé, jogo com imagens. Então é um jogo por rodada. Nessa rodada, eles vão passar Santos e Ferroviária. Só que mais cedo tem o clássico São Paulo e Corinthians, que eles podem transmitir sem imagens. Entendeu? Como já aconteceu em jogos do Santos. Então, você tem que ficar ligado. Um jogo com imagens por rodada no YouTube. Não impede que a federação transmita todos os outros, inclusive na Série A2 acontece também, ela transmita os outros jogos só com o áudio, né? Com a pessoa sendo mostrada narrando. Então eles fazem isso. Então o contrato ele é bem claro. É que como houve muita mudança, até o pessoal se adequar e entender como é esse formato, demora um pouco. Então tem jogo que é só do HBO Max, tem jogo que é só da Record, tem jogo que é só do YouTube. Porém, e o próprio HBO Max faz isso. No canal do TNT Sports, eles transmitem jogos que eles não têm direito de exibir a imagem, mas eles podem fazer a narração, aquele esquema rádio via internet. Eles podem fazer, eles não podem mostrar, mas eles podem transmitir o áudio do jogo, entendeu? Então é isso. Esse jogo Santos e Novo Horizontino não estava previsto para o YouTube, ele foi jogo do HBO Max. O jogo do Santos contra a Ferroviária você pode ir tranquilo que estará lá no YouTube, tá certo? O Marcos Rodrigues, boa tarde, Alex, Dr. Cobra, Danilo, Fabian Bustos vai dar muito certo no nosso Santos. O Elcio H, bom dia, saudações santistas. Temos aqui, ó, os meninos de Fora da Vila mandaram mensagem, o pessoal se inscreve lá no canal dos meninos, tá certo? O Ronaldo Vieira, bom dia, Alex, com a chegada do Maicon é público e notório que o Kaique vai rodar. Não concordo em usar o Pirani, pois nas categorias de base sempre foi reserva. Precisamos de um meia mais cascudo. Então, Reinaldo, o Kaique vai rodar, acho uma expressão meio complexa, né? Eu acho que o Kaique é um jogador em formação e que inclusive ganhou massa muscular nos últimos tempos. Eu acho que ele, se chegar o Maicon, acredito realmente que seja para jogar. Mas a gente não pode tratar uma joia que é bem vista pelo futebol internacional como o Kaique desse jeito. Eu acho que o Santos tem que usá-lo de forma inteligente. Em relação ao Pirani, o próprio técnico falou
que o jogador precisa ser valorizado, porque ele viu o Pirani jogar em algumas boas partidas. Essa relação de que na base ele era reserva, o Robinho na base era reserva. Aliás, na base, o Robinho era 10 e o Diego era 7. O Dr. Cobra lembra disso. Eles foram mal na copinha. O Robinho tinha um técnico que dizia que ele não tinha carcaça para jogar. Então esse negócio do cara ser reserva na base, isso não quer dizer muita coisa. Quem era o titular da base? O Anderson Ceará? Então, isso aí não quer dizer muita coisa, né, doutor? Alex, nessa geração, inclusive, de Diego e Robinho, talvez o mais destacado era o irmão do Júnior Moraes, que era o Bruno Moraes, né? Que jogou no Porto depois, Bruno Moraes e Diego eram frequentemente convocados para a seleção brasileira. Inclusive, um era o camisa 10, outro camisa 9 da seleção brasileira. E o Robinho oscilava dentro do próprio elenco da categoria, né? Então, hiper talentoso, mas não era um atleta ainda fisicamente preparado. Então, tem olhar base, imaginando que o que acontecia lá é reflexo imediato do que vai acontecer no profissional, talvez não seja uma coisa mais precisa, né? Pode até contratar um outro meia, mas é o que eu digo, não precisa descartar o jogador. Não precisa falar, o Pirani, vai embora. Não, trabalha o cara, porque é muito cômodo você descartar alguém. Para o técnico, então, nem se fala, não quero, traz um cara pronto para mim. É isso que a gente reclama de técnico brasileiro. O Cuca não queria emprestar o Sandri e trazer o Zé Wellison? Não sou o que estou falando, está escrito, é história, está documentado. Apesar de que tem gente que gosta de distorcer a história, mas enfim. Ele queria o Zé Wellison. E aí ele trouxe o Elias, ele trouxe o Felipe Cardoso e não jogava o Marcos Leonardo. Sabe? Então tem coisa que, tudo bem, você vai trazer um experiente para jogar, beleza, mas trabalha o cara. É menino, trabalha a parte emocional, trabalha a parte de fundamento, testa, vê onde que o cara rende mais na questão tática. Ele é meia? Não, vai jogar mais um pouquinho do lado esquerdo. O trabalho do técnico é esse, é muito cômodo o cara chegar e pedir um caminhão de jogadores e jogar as traças o moleque da base. Aí depois ele vai embora, estoura que nem o Claudinho do Bragantino estourou. Aí a torcida fica, poxa, não deram chance pro cara. É difícil, né? Enfim. José Silva, bom dia, Alex, convidados. Estou muito otimista com o Bustos. Porém, o Santos precisa contratar jogadores. A diretoria tem que ser criativa e contratar pelo menos mais uns 4. Então, eu acho que não vai contratar 4. Até porque não dá para usar agora, só se o Santos classificar no Campeonato Paulista e depois usa para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos precisa prioritariamente de um volante. E se der esse meia aí, talvez um atacante, enfim, vamos aguardar. O Matheus Mokovitz fala, Alex, ao menos uns 5 jogadores aí do Barça de Guayaquil já dá uma ajuda. Mas não vai trazer 5 de lá. Eu acho muito difícil. O Carlos Rodrigues de Azevedo, bom dia, Alex e Rafael Danilo, abraço a todos aí. O Roger Sanassi. Centroavante grandalhão tem o Bruno Mezenga da Ferrinha, o Zeca do Mirassol e o Lucão do Break do Guarani. Acho que o Lucão daria um bom caldo junto com o Ângelo. Pois é, mas aí a gente precisa esperar acabar o Campeonato Paulista, porque esses jogadores não podem mais atuar não poderiam atuar pelo Santos, para usar no Campeonato Brasileiro. São bons nomes que você citou aí, o Roger, concordo. Fábio Lima, bom dia, Alex e convidados. Acho que vamos ficar a ver navios em relação aos jogadores que voltaram da Ucrânia. A concorrência dos outros times será forte. Quem mais aqui? O Celcino Alves, bom dia, Alex e convidados da live. Grande abraço para vocês. Estou vendo tantas especulações que é melhor não comentar. Começando por esse Maicon. Até esse pedido de um centroavante de 2 metros. Olha, não, o Maicon não é especulação, não. O técnico confirmou na coletiva, ele está a caminho, a não ser que der ruim aí alguma coisa, ele não vem. Então, vamos aguardar. O Rogério das Trufas, eu acredito que vamos melhorar, vamos torcer para o Santos, afinal, o que precisa é de apoio. O Sidney F. mandou bom dia a todos nós aqui. Quem mais? Quem eu não li? O Tarcísio Freitas. A torcida critica a molecada da base e depois fica com dor de cotovelo quando o jogador vai bem em algum rival. José Vale mandou aqui para o Matheus. O Bruno jogou no começo da temporada e machucou. A visita, Ventura foi péssimo, mas não contou com o jogador nos principais jogos da temporada.
O João Vitor Amaral, a gente reclama do Santos, imagina a torcida do Grêmio e a do Inter, olha o elenco que eles têm. Então, o Danilo, acho que vai um pouco ao encontro do que a gente estava falando agora há pouco. Às vezes a torcida quer a contratação de um nome, mas nem sempre o nome resolve. O Soteldo era um nome? Era uma incógnita. Quando o seu xará, o Danilo, lateral direito, chegou e o Alexandre eram jogadores consagrados? Não eram. Então, aí é que tá. Se o Santos não tem dinheiro, agora é que está remontando. Você citou o Caio Nascimento, é o scout, tem que pesquisar. Citaram aqui 3 jogadores do interior paulista para o ataque. Pode ser. É nesse nível de contratação que o Santos tem que ir, né? Mas tem que ir na bala de prata no tiro certo, né, Danilo? É isso. E eu vou aproveitar até para comentar, já que mencionaram a questão do Pirani, que foi um jogador que foi lembrado pelo Fabian Bustos na coletiva. Eu particularmente acho que o Pirani ele vai ocupar esse espaço que o Ricardo Goulart não está fazendo, porque não é exatamente a função dele. E aí a gente volta na questão de que a torcida pede nome, sem saber exatamente tanto o que precisa, quanto o que esse nome vai fazer. Então o Ricardo Goulart não é esse camisa 10 clássico, assim, né, esse meio de campo que organiza o time, e ele é isso que ele está fazendo agora. É um cara que entra muito bem na área, se aproxima como segundo atacante, e eu acho, se o Fabian Bustos der uma estudada e se o que ele falou sobre o Pirani faz sentido, assim, porque ele parece um cara que estuda muito, né? Eu acho que talvez até nesse jogo contra a Ferroviária a gente já veja uma formação que talvez tenha, por exemplo, o Marcos Leonardo, o Ângelo e o Goulart mais adiantados, com o Pirani ocupando essa posição. Porque é isso que você falou, assim, não é só trazer os... né? Você tem que estudar o que o mercado te oferece e o que você pode comprar. Né? Então, muita gente já está falando que o Santos já só paga boleto e tem que trazer nome em vez de ficar pagando boleto. Não é bem assim, né? Acho que tem que procurar esses nomes, como você falou, e eu torço demais pro Caio Nascimento ser esse cara que vai fazer um trabalho de scout decente, o Santos precisa muito, e que o Bustos tenha esse conhecimento de mercado sul-americano, que é o que o São Paulo, por exemplo, tinha quando a gente conseguiu lá o Soteldo, que para mim é um achado, né? Se o Santos conseguisse qualquer jogador de qualquer posição que tivesse esse potencial aí, seria uma grande coisa. Mas vamos ver, a partir desse jogo de sábado, como que dá para esperar desse trabalho do Bustos, né? Quando o pessoal fala do Pirani, eu acho que ele pode fazer o papel que o Marcos Guilherme tem feito. O Marcos Guilherme, você percebe que ele está no time, mas ele não fica lá na ponta esquerda, ele fica flutuando, ele fica zanzando. Para quê? Para soltar um pouco mais o Ricardo Goulart, para ele não ter que recompor a linha do meio ali. Então, eu acho que ele pode fazer esse papel. Vamos ver, né? Não sei se já para agora, mas não duvidaria não. O Eloy Matias Júnior no Twitter, Alex, um abraço. Amanhã, se o Santos apresentar o mínimo de organização, já será bom. Sem elenco é o mínimo que podemos esperar. E o Cacheta lembra aqui também, antes de contratar o meia, tem que testar o Ed Carlos, esse é bola. História do Ed Carlos, eu não sei se o Dr. Cobra sabe alguma coisa, mas virou um mistério. Eu perguntei ontem e disseram não está treinando no profissional não. Ele não tem idade para sub-20. Se o chinês está treinando, por que o Ed Carlos não está? É contrato? Tem que ver contrato. Agora, né? Tem que ver o contrato do cara. Ele não tá magrinho. Ele postou a foto no Instagram. Não sei que ele tenha metido filtro. Ou feito um CGI ali, né? Uma computação gráfica. Ele não tá fininho. Porra, põe pra treinar. Já vai vendo agora. Põe nos treinos táticos, vê o desempenho do cara. Por exemplo, na Copa do Brasil, que deve confirmar terça-feira, né? O jogo com o Fluminense do Piauí. Já leva pra viagem, né? E aí para o Campeonato Brasileiro também. Esse silêncio a respeito do Ed Carlos é um negócio assim que não faz sentido, porque ele tem contrato até junho do ano que vem, doutor. Aí depois eu tenho que vir aqui dizer que o médico de Santos foi lá no shopping do Gonzaga, encostou lá em alguém que estava com o Ed Carlos e com o pai dele, foi o Pedro Conceição, que foi gestor na gestão diretor na gestão do Laor,
dando esse relato na internet, de que teve um médico torcedor do Santos que virou pro pai do Ed Carlos e falou assim, ó, não escuta esses caras não, que papo de Real Madrid e papo de Europa agora, faz a tua carreira aqui, entendeu? Diz que os caras ficaram pistola, porque um médico torcedor do Santos foi lá, ou escutando a conversa no restaurante no Gonzaga, os caras querendo fazer a cabeça do Ed Carlos. Põe o cara para jogar, ele tem mais de um ano de contrato, doutor Cobra. Exatamente. Me parece que ele está num contexto, como alguns outros jogadores que estouraram a idade de sub-20 esse ano. Né? Dificilmente a gente terá competição nacional sub-23, ainda é uma incógnita por parte da CBF isso. Então ele não teria mais idade para jogar qualquer competição de base pelo Santos, teria a opção do profissional. E ele deve se reapresentar, como grande parte dos jogadores que disputaram a Copinha, na próxima segunda-feira. Acho que um caminho natural é que ele, em condições físicas, como aparentemente obteve durante aí o período de férias, que ele seja observado nos treinamentos da equipe profissional, né? Anteciparam a reapresentação do João Vitor, né, o popular Balão, que se reapresentou uma semana antes para já fazer parte do grupo profissional. Acho que é uma tendência natural que o Ed Carlos, até por ter um contrato ainda extenso com o clube, que ele, no mínimo, seja observado nesse período de treinamentos. E, Alex, a gente falou lá do atleta chinês que treina lá com o elenco profissional, talvez mais numa jogada de marketing e comercial do que desportiva, mas vamos destacar também que tem um atleta que é muito bem referendado por todos dentro do clube e que em cerca de um mês estará à disposição para disputar competições oficiais, seja na base, mas dizem muito já que com olhar para o profissional, que é o camisa 10 boliviano, né, o Miguel Terceiros. A partir do mês de abril ele completa 18 anos e aí sim terá a possibilidade de ser inscrito para competições oficiais. Esse é um atleta muito bem falado por todos dentro do clube, né? É verdade, é verdade. Aliás, eu fico um pouco preocupado de que se crie uma expectativa enorme para esse rapaz e já queiram que ele seja o titular do meio de campo principal do Santos no dia em que ele assinar o contrato, sem ter sequer treinado com o Bustos, né? Vamos devagar com o menino, deixa ele jogar um pouco aí no sub-20 e se ele realmente confirmar tudo que se espera dele, aí já pode subir também, não precisa esperar muito não. Rafael Marques, a gente já falou aqui sobre a história do Alan Patrick, eu acho que valeria sim. O Aldemar Barres também acho que o Kaique é o segundo melhor zagueiro do elenco, pois os outros estão todos empatados em primeiro. Ei, Aldemar, mais um aqui para pegar no pé do menino. Eu acho impressionante, né? Acho que todos os técnicos da base, os olheiros da Europa, os que eu conheço os olheiros da Europa, eles falam do Kaique, eu acho que eles não enxergam futebol, não é possível, né? Aí a gente pega no pé do menino, coitado, que a bomba está estourando, o time todo joga mal, a defesa é uma desgraça, aí a culpa é do Kaique, né? Enfim, o sistema defensivo não funciona e o Kaique é ruim, porque toda hora o adversário chega em cima, mas enfim, é com nossa cultura esportiva, por isso que eu torço para que taticamente o Santos melhore, e aí pode acontecer o seguinte, tira o Kaique do time agora, põe o Luiz Felipe ou o Velasquez, aí o técnico vem e arruma o time na questão de marcação, sabe o que a torcida vai falar? Olha, saiu o Kaique e a defesa melhorou. É a nossa cara falar esse tipo de coisa, né? E não vai ser isso. A defesa vai melhorar porque o meio de campo talvez esteja melhor posicionado, a marcação comece um pouco mais lá na frente, mas se o Kaique sair do time, os caras vão dizer assim, tá vendo? Tirou o Kaique e a defesa melhorou. Eu tô falando antes do jogo, tá? Para ninguém dizer que eu sou engenheiro de obra pronta, eu tô falando antes. O Wagner Mendes, o Santos precisa desse meio armador para fazer o que não existe desde a saída do Lucas Lima, um articulador, organizador, construtor de jogadas para alimentar o ataque que passa fome, é óbvio, e também o volante, tá certo? O Emerson tá aqui dizendo que o Piranha é pior que a molecada do bairro dele e tal, enfim, o pessoal tá zoando aqui. O Fabiano Ionta também dizendo do Ed Carlos, que merecia uma chance. O Paulo César, pessoal, se o Kaique é ruim, como o Barcelona aceitou ele como garantia? Pois é o que eu acabei de falar, vai ver que o pessoal do Barcelona também não entende muito de futebol. São essas coisas que a gente sabe, né? O futebol tem essas polêmicas, enfim. No pique, como diria o falecido, para a gente encerrar o programa, Danilo, o que você espera do Santos de Bustos
contra a Ferroviária do Elano. Tomara que não tenha lei do ex, sabe? A bola bate na testa do Elano ali, vai parar dentro do gol. Acontece, é neutro, né? Será que pode ter gol assim? Já nem sei. Mas enfim, sem lei do ex de técnico. Até porque o Guilherme Nunes não pode jogar, uma questão contratual. Mas o Zanocelo, sim, este pode. Foi a informação lá no grupo da assessoria de imprensa do Santos que o Zanocelo está liberado para o jogo. O que você espera desse jogo, hein, ô Danilo? Para a gente passar a régua aí, depois o Dr. Cobra fala também. Então, eu acho que o Bustos ele caiu, né, num momento, sim, caiu meio que numa cilada aí, que é esse jogo, que deveria ser um jogo tranquilo, jogo contra o time do interior e tal, só que o Santos precisa ganhar esse jogo até para ter uma tranquilidade aí para os próximos dois. Eu acho que esse jogo, o resultado desse jogo vai acabar definindo o futuro próximo do Santos, já que depois pega um Palmeiras fora de casa, lá do Parque das Alianças, e no final, se tudo der errado, ainda vai estar de novo, que nem no ano passado, correndo risco na última rodada do Paulista. Eu acho que o que o torcedor tem que observar, além do resultado, assim, eu torço muito pela vitória, mas mais do que isso, ver essa questão do posicionamento dos jogadores próximos da área. Eu acho que ver se a gente consegue ter uma reposição melhor quando perder a bola e ver como que, por exemplo, o Goulart vai se posicionar perto da área, como que esse meio de campo vai trabalhar aí com... Não sei se o Camacho vai ser titular, eu queria que não fosse particularmente, eu acho que Sandro e Zanocelo, já que o Zanocelo pode jogar, funcionariam melhor. Galera aí tá metendo pau no Pirani, assim, não é que eu acho que o Pirani é um craque, mas eu acho que ele é o jogador que é naquela função assim de ocupar o meio de campo, então acho que para além do resultado, que eu espero que venha, qualquer 1-0 aí eu tô aceitando, acho que o resultado da vitória seria muito importante, mas observar já se a intensidade do time muda, se a organização tática do time assim, já se mostra algum tipo de organização, né? O Santos não tinha organização até agora. Eu acho que são esses os pontos que o torcedor santista tem que observar para além do resultado mesmo, que eu espero que seja uma vitória. Sim, dá para ganhar. Muito bem. Doutor Cobra, o que imagina aí desse Santos e Ferroviária 18h30, transmissão com imagens do YouTube, doutor Cobra? Mais do que tudo, espero 3 pontos, né? Porque eu acho que a situação não pode se repetir a do ano passado em nível de competição estadual, né? Agora, também chamou muita atenção na entrevista coletiva de apresentação do Bustos o grau de conhecimento que ele demonstrou do próximo adversário que ele teria, né? O primeiro, Ferroviária, falando das características dos atletas, né? Inclusive mencionando os nomes dos jogadores, suas características. Então, eu acho que esse é um fator muito importante, né? O conhecimento do que se vai enfrentar para se moldar da melhor forma para cada partida. Eu acho que essa vai ser uma das características do trabalho do Fabian Bustos, né? Muito bem. Vamos ver. Vamos sentir lá neste sábado se ele conseguiu uma semana fazer a magia de dar ao meio de campo do Santos poder de marcação, né? Em posicionamento diferente, enfim, é o que a gente torce. Agora, se não conseguir, também não é para já começar a descascar o cara. Tá vendo, trouxeram argentino, não conseguiu nada. Trabalho, minha gente, é médio e longo prazo, em qualquer lugar. Claro que tem a emergência, mas para você implantar a filosofia, às vezes demora. Alguma coisa a gente vai ver, mas o ideal vai estar longe ainda, porque, repito, a não ser que ele, junto com ele, tivessem jogadores para estrear. Tem o Auro só, né? E ele pode usar o balão se ele quiser. Aliás, eu gostei quando ele disse que um dos esquemas que ele trabalha é o 4-3-1-2, que eu acho muito plausível nessa situação do Santos. Lembra que eu fiz a comparação com a seleção brasileira? Joga com 3 volantes, mas volantes que saiam, né? O Sandri sabe sair, o Zanocelo também. Joga com 3 volantes e deixa o Ângelo mais perto da área o tempo todo, sem ter que recompor, o Goulart também. Vamos ver, eu acho que seria também uma alternativa bastante viável. Meus caros, 12h33, vamos zarpar porque a sexta-feira ainda é longa, ainda há muito trabalho pela frente e a barriga ronca neste horário, a fome é grande também, né, minha gente? É isso aí. Danilo, obrigado pela presença, um abraço, agradeço a participação mais uma vez aqui, volte sempre ao Esporte em Destaque, tá certo? Sempre que for convidado, muito obrigado novamente pela oportunidade. Peço pro pessoal aí, se puderem, se inscreve no meu canal, Meninos de Fora da Vila, estamos aí tentando trazer sempre conteúdo do Santos. Abraço pro meu tio Elcio, que foi quem mandou a mensagem. Abraço, tio Elcio! Abraço, tio Elcio.
E um abraço para o Dr. Rafael Cobra, é sempre uma presença muito bem-vinda lá no nosso canal. É um prazer estar aqui. Valeu, Danilo. Aliás, é um negócio que não custa nada. Você sabe que eu comecei a seguir no Twitter um moleque lá da Luva de Pedreiro? Ajuda o moleque, meu. Ajuda o moleque. Segue o Luva de Pedreiro lá no Instagram, no Twitter. Sabe por quê? O moleque vai ter tanto seguidor, que daqui a pouco ele vai começar a ganhar os negócios de graça. Roupa, viagem, comida, restaurante de graça. Só do sujeito seguir o cara na internet. Tem gente que segue tanta besta quadrada na internet. Segue o menino lá, ajuda ele lá a ganhar um dinheirinho. E a mesma coisa vale aqui. Por que você não é inscrito aqui no canal do Boc News? Vai cair teu dedo se tu for inscrito aqui no canal do Boc News. Mesma coisa lá nos meninos de Fora da Vila. Tu vai ficar mais pobre se inscrever no canal do Danilo lá? Se inscreve lá, porra, não custa nada. Tua mão não vai cair, tu não vai ficar sem dormir. Não custa nada. Se inscreve, é um moleque que daqui a pouco tem não sei quantos mil inscritos, tá, ele já começa a ganhar um troco também. Vamos fazer a economia girar, né? Aí o YouTube vê lá, olha, tá vendo, tem muita visualização, vou botar as propagandinhas lá, entendeu? Aí o cara já paga umas contas, tá difícil. Eu falo, os caras, isso até falta de humanidade, você não se inscrever nos canais aqui do Danilo, do Boc News, no meu também pode se inscrever que não é inscrito, e segue esses meninos que precisam aí na internet, tá cheio de idiota, fazendo um monte de bobagem aí, né? Segue lá o menino lá, o do pedreiro lá, o Luva de Pedreiro, daqui a pouco ele tá ajudando a família dele, tá certo? Muito bem, dita esta mensagem de alegria para todos. Eu nem me lembro, eu me despedi do Dr. Cobra já não, né? Esqueci. Dr. Cobra, um abraço, hein? Até daqui a 15 dias aqui no canal. Valeu. Grande abraço, Alex. Sempre um prazer e estaremos daqui a 15 dias ou se algum fato anterior aí requerer, vou estar sempre à disposição também. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Danilo. Eu agradeço também ao nosso Felipe Brandão, o homem dos trabalhos técnicos da produção e edição. Às 12h36, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque. Você nos acompanha aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na segunda-feira a gente está de volta por aqui, analisando o resultado de Santos e Ferroviária, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.